Aí vem aquela vendedora maravilhosa e aí te oferece espumante. Não aceite, porque se você toma se sente espumante, culpado. você perde o filtro. Querendo ou não, quando a gente assiste um drama, um negócio que é... A gente sabe como é a realidade do Brasil, a gente sabe como é a realidade do mundo. O mundo tá dramático, tá dramático, né, Ricardo? Tá muito dramático. Tá muito dramático. Mas aí quando a gente vê uma coisa de drama que deixa a gente mais pesado ainda, você fica remoendo aquilo. Agora, se você vê uma coisa que tá retratando a realidade, mais de uma forma... Com uma pitada de humor. De humorzinho ali. Aquilo muda. Aquilo muda completamente. Porque você consegue que aquela informação chegue sem bloqueio. Sem bloqueio. E chegue e fique, né? Exatamente. E chegue e fique. Nossa, você falou essa coisa da peça do Miguel Falabella. Aconteceu recentemente comigo. O meu tio Tonho faleceu esse ano. Oh, meu Deus. Que coisa... mas ele tá aqui. Ele tá aqui. Né? Ele tá aqui com certeza. Assim, tudo que eu faço, eu sempre agradeço muito a ele. Foi o seu mecenas. Foi meu mecenas, exatamente. E aí foi muito engraçado, porque ele era muito sozinho. Então, quando ele faleceu, ele deixou tudo escrito. Tinha uma tabelinha, tipo assim, ó, passos a seguir quando eu não estiver mais aqui. Dinheiro no banco, nananana, ele botou tudo. Que bonitinho. E aí, gente, muito engraçado, porque lá no velório, a gente não sabia, a gente precisava olhar o celular dele. Só que não tinha, ninguém sabia a senha, ele não deixou a senha. A coisa mais engraçada do mundo. E minha mãe rindo comigo, né? Porque eu assim, gente, tem que pegar o dedo dele e colocar ali no celular. Sim. Falou, gente, mas o dedo dele tá há muito tempo, já tá gelado, não vai. É o calor, né, que vai outra coisa. Aí, a minha tia, irmã dele, falou assim, gente, peraí, ó. Imagina a cena, Ana. Tô imaginando. Quando eu fiz isso, quando eu vi essa cena, eu falei assim, eu vou ter que levar isso ou pro palco, ou pra um filme, alguma coisa. Minha tia pegou o dedo dele, meu tio tá lá morto. Sim. Tia Lu pegou, ele fez assim, ó. E botou. Tenta. E não foi. E ela, então gente, não tá tem dando que ter, tem que ter a circulação flexionando o dedo do sanguínea. morto, gente. Não, tem que ter circulação sanguínea. E muito engraçado. E aí tinha muita gente no velório, né? E a gente queria fazer isso sem ninguém olhar. Ah, imagino. E aí toda aquela tensão, né? E todo mundo falou assim, então, vamos fazer uma oração pra se despedir. Aí oraram. Aí a tia Lu, essa minha tia é muito engraçada. Ela falou assim, aí acabou, alguém quer falar alguma coisa? Aí todo mundo quieto, né? A tia Lu, fala você alguma coisa, Juninho? Fala, que você fala bem. Eu falei, tia Lu. Sabe o que eu fiz? Eu tava tão nervoso que eu comecei a imitar o tio Tonho. E aí todo mundo riu no velório. Gente, olha como é que ele era. Isso é uma homenagem, né? Porque eu acho que a gente... É claro que no Brasil a morte é muito rituais fúnebres, né? Mas tem tantas outras sociedades que você comemora... o Dia dos Mortos, não tem aquela coisa... No México. A coisa de bom que aquela pessoa trouxe, né? É muito legal. E aí minha irmã tava querendo ir um pouco além, minha irmã, porque ele gostava da Cher, a cantora Cher. Ai, que legal! Aí minha irmã assim, Júnior, canta Cher. Eu falei, gente, eu já imitei ele, se eu cantar Cher. Aí a minha irmã começou a cantar Cher. Eu assim, Bárbara, e a galera não entendendo nada. Eu falei, Bárbara, pesou o clima. Aí a gente encerrou, e aí a gente queria fazer o negócio do dedo do celular. Tentar mais uma vez. Não, tentar pela primeira vez, que a gente não tinha feito isso ainda. Não tinha tentado, tá. Aí a gente assim, gente, agora... Ele não deixou a senha. Ele não deixou. E a gente assim, gente, os sobrinhos queriam fazer uma despedida mais a sós, com o tio, né? A família aqui, o núcleo mais próximo. Mais íntimo. Minha mãe expulsando todo mundo. Gente, vai lá, que eles estão tristes. Fazer eles a precisam última. falar com ele. E aí começou... Vai, gente. E eu não conseguia, porque eu só tava olhando a cena. Eu gravei essa cena, tá aqui na minha cabeça, ó. E se um dia eu tiver que dirigir essa cena, eu vou saber exatamente. Vai saber direitinho, né? E foi perfeito. E olha só como... E todo mundo tava rindo, fazendo isso rindo. Nervoso, mas rindo. A gente pegou, então, o limão e fez uma limonada realmente daquela situação. É isso que eu tô dizendo. Porque, assim, é uma situação triste, mas o humor você pode dar. E ele que te abriu esse caminho, né? Exato. A homenagem perfeita. Você não poderia se despedir dele de outra forma. Você vê que as coisas acabam. Claro que depois alguém desbloqueou o celular, porque hoje meu filho saiu. Conseguem tudo. Qualquer menino de 16 anos. Assim, você consegue hackear aqui pra mim? Vai. Ai, porque né, a gente é que não sabe. Mas ele sabe. E tudo resolvido. Aí você vê que a pessoa que até pra morrer pensa no outro, né? Que pessoa bacana. Isso é muito legal, né? Que pessoa bacana. E é muito empatia e... Eu acho que isso é de cada um, né? Ele era taurino. E o meu pai também já faleceu, também era taurino. E sempre são pessoas que pensam muito no outro, assim. Eu vejo... doces, né? Tem a coisa da comida. E de gostar de como família. Água para chocolate, aquela coisa, né? De cozinhar, de a comida colhe, né? Então é um olhar muito assim que a gente vai aprendendo, né? Exatamente. Tonzinho, joga aqui na tela, a gente tem umas coisinhas aqui
Tá. São manchetes, são coisas, tá? Ato de sorrir rejuvenesce, prolonga a longevidade, contribui para a saúde da pele, potencializa as emoções positivas e promove bem-estar. Isso aí foi o professor Mauro Félix, professor e coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Mackenzie. Tá bom, meu querido? Então, eu tô falando porque yoga assim... do riso, skincare do riso, e assim a gente vai construindo um império, tá? Eu tô te falando, você não tem noção do produto que você é. Vamos escalar. Vamos escalar. Eu adoro essa garotada. Tem que escalar o produto. Tem que escalar, gente. Tem que escalar o produto. Próximo. Veja, o que nos leva a comprar por impulso segundo a psicologia? Eu acho legal. Por que eu botei isso? Porque você é muito engraçado quando você fala... por exemplo, eu tenho um livro sobre mentes consumistas. O livro eu acho maravilhoso, só que foi o que menos vendeu. Ah, é? É. Foi um fracasso de venda. Porque as pessoas não querem comprar para o outro não saber que a pessoa tem compulsão. Puxa! Você acredita? Eu fiz um livro que eu conto como é que o cérebro decide, por que ele compra, por que a cor tal, por que o jingle, por que o cheiro, tudo. Eu fiz um neuromarketing, eu fiz uma coisa e as pessoas, não posso comprar, porque senão a pessoa vai me ver comprando, se eu aparecer com esse livro, né? Eu me escondo, não posso. Eu falei, gente, faz todo sentido. Por que eu não tinha pensado nisso? Porque você já viu, a pessoa que compra demais, primeiro que ela não leva sacolas, ou deixa tudo no carro. Ou então, entra em casa, vai... tranquila ali pro outro cantinho, lado, para um cantinho, tem um esconderijo, joga tudo lá. Aí bota a roupa. Aí o marido chega, fala assim, nossa, com roupa nova. Aí a pessoa, imagina. Isso daqui eu tenho. Você não reparou? Isso, ai, amor, você não tá reparando em mim, né? Exatamente. Nossa. E você fez isso de uma maneira tão, tipo assim, o que tanta justificativa a pessoa tem que ter para justificar o que é o impulso, comprar. E tudo é feito para isso, né? Por exemplo, você vai para o caixa, né, da farmácia, você pode ficar diabético. Enquanto tá na fila da farmácia. Porque tem tudo ali de doce, chocolate, bebida. Você chega, aquela geladeira. Né? É um mundo. Nossa, gente. Aí, o que eu fiz no livro é tipo assim, compre, mas saiba como as pessoas manipulam o seu ato de comprar. Para você já saber onde você Assuma a sua liberdade. Seja livre para comprar, mas não compre porque tá tudo montado para você cair. Eu achei que eu estava libertando as pessoas. Olha só, de certo modo tá, entendeu? Só que não foi compreendido. Tinha que ser um livro gratuito. Exatamente, eu tô pensando. Gente, um e-book. Porque, por exemplo, eu falo até tipo assim, olha, você vai na loja de roupa, aí vem aquela vendedora maravilhosa e aí te oferece espumante. Não aceite, porque se você toma espumante, culpado, você perde o filtro. Aí você relaxa, meu amor. Aí já era, aqui, pode trazer. Dá pra fazer 6 vezes. Aí toma mais Perfeito. Vamos pegar mais um? Exatamente. Parcela demais se eu levar mais um? Exatamente. Ai, gente. Porque assim, eu não tô dizendo que é ruim, não tô dizendo que não aceite lá um espumante, mas saiba, compra o que tiver que comprar e aceita o espumante no final. Eu falo assim, agora eu aceito. Porque agora eu já fui consciente, já fui lúcido aqui, entendeu? São essas dicas, né, que a gente dá. Tipo assim, nada contra. Não vai fazer supermercado com fome. Porque se não chega no caixa... É horrível. Você começa a pegar aquelas coisas. Vai pegando tudo. Que é posto ali estratégica. Então, eu acho, pra mim é o contrário. Eu olho, vou pro supermercado, aí quando eu saio, eu falei, pensou que ia me pegar. Achou, né? Vou mesmo, pode botar o que for aí. Não me pega. Pra mim, isso é uma coisa, tipo assim, que bom a gente ter conhecimento. Nossa, que bom que a Ana fez isso, né? Entendeu? Que bom, né? Que bom a gente ter conhecimento pra, tipo assim, sabe que nem aquelas pessoas que chegam contando as mentiras e você fala, lá vem. Ah, tá. Tá. Depois eu falo assim, meu Deus, que bom que eu não sou aquela pessoa. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com um trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio
cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.